Compreender a questão geopolítica do Oriente Médio exige uma visão ampla da história da região e passa necessariamente pelo conhecimento da fundação do Estado de Israel. Se a existência de Israel atual é recente, a independência data de 1948, sua história é muito mais longa e se confunde com a do povo judeu e de seus antepassados, os hebreus, da antiguidade. Pode-se aceitar que ela tenha começado com os patriarcas bíblicos, como Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó, a quem, segundo Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Deus chamou de Israel. O nome de Israel se estendeu a uma estreita faixa de terra onde viviam os descendentes de Jacó, entre o mar Mediterrâneo, a Península Arábica e a Síria cerca de 2000 anos antes de Cristo. Por se tratar de um local que constitui uma ponte natural entre a Ásia, a África e a Europa, a região foi sempre disputada e, da antiguidade até meados do século XX, os grandes impérios ali se impuseram: egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, turcos e ingleses. Dispersão de um povo. Todas essas invasões resultaram na dispersão dos judeus pelo mundo, em especial a partir de 70 d.C., quando este povo promoveu uma grande rebelião contra o domínio romano. As legiões de Roma reprimiram duramente a revolta e incendiaram o Templo de Jerusalém, um símbolo da unidade política e religiosa hebraica. Somente uma parte do muro exterior continua de pé até hoje, constituindo um grande monumento religioso do judaísmo. De qualquer modo, mesmo dispersos, sem um território que os abrigasse, os judeus conseguiram se manter como um povo ou uma nação, devido ao imenso apego às suas tradições religiosas e culturais, além de uma esperança, ainda que remota, de um dia retornar a Israel, a terra, a eles, prometida por Deus, de acordo com a tradição bíblica. Em 2000 anos de exílio, os judeus sempre constituíram minorias em outros países, sendo constantemente discriminados e perseguidos. O cristianismo, após tornar-se a religião oficial do Império Romano, contribuiu bastante para isso, retirando a culpa da crucificação de Jesus que pesava sobre Roma e atribuindo-a aos judeus, que passaram a ser vistos como os assassinos de Cristo. Não é difícil imaginar o que lhes aconteceu durante a Idade Média ou a Contra-Reforma, quando a Igreja Católica imperava. O sionismo. Em meados do século XIX, a maior parte dos judeus se encontrava nos países da Europa Oriental, como a Polônia, a Lituânia, a Hungria e a Rússia. Nessa época, a antiga Israel era uma província do Império Turco, denominada Palestina. Ao mesmo tempo, uma onda de nacionalismo atingia a Europa com a unificação da Itália e da Alemanha. Desenvolveu-se, então, também entre os judeus um movimento nacionalista que se orientava pela ideia de recriar uma nação judaica no território de sua pátria ancestral. O movimento recebeu o nome de sionismo, que se origina de Sion, a antiga designação de uma colina de Jerusalém que passou a denominar esta mesma cidade bem como a própria Israel. Na Basileia, Suíça, em 1897, teve lugar o primeiro congresso sionista, presidido por Theodor Herzl, o fundador do movimento. Seu objetivo era obter um documento reconhecido internacionalmente que legitimasse o estabelecimento dos judeus na Palestina. As comunidades judaicas da Europa Ocidental, ricas e bem integradas às nações onde estavam, contribuíram para levar o projeto adiante. Pântanos e desertos. Milionários judeus, como a célebre família Rothschild, doaram dinheiro para se comprarem terras dos proprietários árabes da região. Embora se tratasse de uma área de pântanos e desertos, muitos jovens judeus da Europa Oriental se dispuseram a colonizá-la, para escapar às perseguições e à falta de perspectivas nos países onde viviam. Na nova antiga pátria, adotaram o velho idioma hebraico como língua comum. No começo, não houve oposição ao projeto por parte dos árabes, que vendiam os terrenos e conviviam pacificamente com seus compradores. Assim, novas levas de imigrantes judeus foram chegando à Palestina entre 1904 e 1914. A eclosão da Primeira Guerra Mundial alterou o equilíbrio da região e comprometeu as relações entre árabes e judeus, que já chegavam ao número de 60 mil. Devido ao petróleo, que já se transformará em fonte essencial de energia para o mundo, o Oriente Médio tornou-se foco de disputa entre as grandes potências envolvidas no conflito.
O controle do petróleo poderia assegurar a vitória de uma das partes em guerra. Para enfrentar seus inimigos alemães e turcos, a Inglaterra armou os árabes. Há um filme clássico sobre o tema, Lawrence da Arábia, de David Lean, que é imperdível. Mandato britânico. Com o fim da Primeira Guerra, o Império Britânico, vitorioso, impôs seu poder em todo o Oriente Médio. Seu domínio foi marcado pelo desenvolvimento da economia e da infraestrutura da região, ferrovias, rodovias, sistemas de abastecimento de água, etc., atraindo novas levas de imigrantes judeus. Em 1931, eles já eram cerca de 170 mil e suas colônias agrícolas progrediam assim como suas cidades, Jerusalém, Tel Aviv e Haifa, onde se construíam fábricas, escolas e hospitais. Data desse momento a deterioração da relação entre árabes e judeus. A elite árabe não via com bons olhos os ideais democráticos judaicos nem a modernização social que eles promoviam. Líderes de comunidades árabes da Palestina passaram a incitar seu povo contra os invasores ocidentais. Vieram as primeiras agressões. Os ingleses, a princípio, mantiveram-se omissos. Depois, para preservar seus interesses petrolíferos, procuraram agradar os árabes, limitando a imigração de judeus e a compra de terras na Palestina. Por sua vez, para se defenderem, os judeus criaram um exército, Hagana, defesa, em hebraico, que se manteve na clandestinidade desde sua fundação, em 1920, até a independência de Israel, 28 anos depois. Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial gerou nova reviravolta no Oriente Médio. Fascistas italianos e nazistas alemães apoiaram os árabes com armas e dinheiro para combater ingleses e judeus. Estes, apesar da posição hostil da Inglaterra, aliaram-se a ela em combate ao inimigo comum. Entretanto, em 1942, quando circularam notícias dos campos de extermínio na Europa, grupos judeus passaram a enfrentar tanto árabes quanto britânicos e Hagana passou a trabalhar pelo fim do mandato britânico na Palestina, bem como criou um serviço de imigração ilegal para Israel. Com o fim da Segunda Guerra, as organizações judaicas passaram a resgatar os que escaparam do Holocausto nazista e a embarcá-los clandestinamente para Israel. A Inglaterra tentou impedir o desembarque dos refugiados, num dos episódios mais vergonhosos da sua história. Afinal, tratava-se dos sobreviventes de um dos mais cruéis massacres da história. A pressão internacional, os altos custos militares de ocupação da Palestina e ações guerrilheiras de grupos judeus forçaram a Grã-Bretanha a levar a questão para a recém-fundada Organização das Nações Unidas. Independência de Israel. Quando a ONU propusesse uma solução de consenso, a Inglaterra abriria mão de seu mandato na Palestina. Em abril de 1947, um comitê especial das Nações Unidas propôs a partilha da Palestina em um Estado judeu, já com cerca de 650 mil habitantes, e um Estado árabe palestino com o dobro dessa população. A 14 de maio de 1948, 6 horas antes do término oficial do mandato britânico, David Ben-Gurion, que seria o primeiro governante israelense, leu a Declaração de Independência de Israel. Os Estados Unidos e a União Soviética, as potências do pós-guerra, reconheceram rapidamente o novo Estado. Porém, já no dia seguinte à independência, os árabes se uniram para atacar Israel. Os judeus resistiram e venceram seus adversários. Na guerra, conquistaram 78% do antigo território palestino, 22% a mais do que previa o plano de partilha da ONU para alojar a população árabe. Em 1949, firmou-se um primeiro acordo de paz entre os árabes e o Estado de Israel, já reconhecido pela comunidade internacional, inclusive o Brasil. Infelizmente, a paz e a convivência harmoniosa entre os povos da região não teve continuidade até hoje, assim como o Estado palestino ainda não conseguiu ser efetivamente criado. De meados do século XX até o início do século XXI, a história de Israel e do Oriente Médio é marcada por tantos problemas e conflitos que constitui uma nova epopeia, quase tão longa quanto a dos 5.000 anos anteriores.